No vasto mundo de Teras, reinos colossais e terras desconhecidas se entrelaçam, proporcionando um cenário propício para aventuras épicas. Há muito tempo, uma profecia foi escrita sobre um grupo de heróis destinados a se reunir e enfrentar um mal ancestral que ameaça a paz e o equilíbrio de Teras. A chegada de Gorim. As Montanhas do Trovão, uma região cercada por chuvas torrenciais e raios estrondosos, abrigavam o destemido guerreiro anão Gorim e sua família. Viver nas entranhas da terra era o modo de vida da maioria do povo da região, que construíra complexas cidades subterrâneas para se proteger das intempéries. Gorim era um guerreiro formidável, conhecido por sua coragem, habilidade com o machado e coração de leão. Casado com Rama, uma valorosa ferreira cujo talento para a forja era sem precedentes, eles formavam um casal forte e unido. Juntos, tiveram 2 filhos e uma filha. A história de amor de Gorim e Rama começou de forma inusitada. Durante o animado Festival do Trovão, após uma longa noite de festa e algumas bebidas a mais, eles acabaram envolvidos em uma briga que culminou em um emocionante duelo de braço de ferro. Aos olhos de todos, era uma luta pela supremacia, mas no coração de Gorim, aquela luta desencadeou um sentimento ainda mais profundo, o amor por Rama. Quando o convite para a missão chegou até Gorim, ele foi inicialmente relutante. Sua família era tudo para ele, e deixá-los por uma jornada perigosa e incerta não era uma decisão fácil. No entanto, a profecia havia sido revelada por um oráculo em uma de suas muitas jornadas por Teras, e Gorim sabia que não poderia ignorar o chamado do destino. Depois de analisar os presságios e conversar com Rama, que compreendeu a importância da missão, ele tomou sua decisão. Com a bênção da família, Gorim embarcou em uma caravana que o levaria até o porto mais próximo de Arion. A viagem até a cidade de Arion foi longa e repleta de desafios. Seguindo por caminhos montanhosos e trilhas sinuosas, a caravana enfrentou obstáculos naturais e até mesmo embates com criaturas selvagens. Mas Gorim era um guerreiro destemido e sua presença imponente mantinha a caravana unida. Finalmente, chegaram ao porto onde embarcariam em um navio rumo a Arion. Gorim olhou para trás, sentindo o peso da despedida, mas também a determinação em cumprir o seu destino. Ele sabia que aquela jornada seria crucial não apenas para Teras, mas também para sua família e seu legado. O barco partiu, cortando as águas do Mar de Prata. A viagem marítima também foi desafiadora, mas a vontade e a força interior de Gorim se mantiveram inabaláveis. Durante uma semana, ele enfrentou tempestades e ondas turbulentas, mas finalmente, vislumbrou a cidade de Arion ao longe. Assim como Aldir, Gorim desembarcou no porto de Arion, com a determinação em seu olhar, e a esperança de que sua coragem e habilidade seriam suficientes para enfrentar os desafios que o aguardavam nesta cidade repleta de riqueza, tecnologia e segredos. A chegada de Lyra. Envolta em mistérios e enigmas, Lyra, a mulher humana de 421 anos, possuía uma aura de carisma e inteligência que, às vezes, poderia ser confundida com arrogância. Apesar disso, havia momentos em que ela revelava um lado gentil e compreensivo. Com habilidades místicas de altíssimo nível, Lyra dominava o desconhecido e o sobrenatural, mas raramente demonstrava todo o seu poder. Lyra nasceu nas misteriosas Terras Vermelhas,
uma região conhecida pelo minério vermelho que dá sua tonalidade característica à paisagem. Localizada a nordeste de Teras, essa terra quente e fértil é repleta de rios e lagos que proporcionam uma exuberante flora e fauna. Os nativos dessa região têm pele levemente escura e cabelos avermelhados, além de serem altos e possuírem uma grande força física. As Terras Vermelhas são famosas por abrigar bárbaros e guerreiros formidáveis, com uma cultura rica e respeito pelas tradições ancestrais. Uma pequena região cercada pela misteriosa Floresta Viva é conhecida por abrigar o Templo Esquecido, cuja existência é um segredo conhecido apenas por poucos. Foi desse templo que Lyra emergiu. Lyra, desde jovem, revelou talento e aptidão para as artes místicas. Treinou arduamente no Templo Esquecido, aprimorando suas habilidades com a orientação dos místicos guardiões. No entanto, ela nunca se encaixou completamente nos caminhos tradicionais do templo, sempre ansiando por desvendar os segredos proibidos e expandir seus conhecimentos. Em uma noite de lua cheia, quando as árvores da Floresta Viva pareciam dançar sob o brilho lunar, Lyra tomou a decisão de partir em busca de sua própria jornada. As vozes sussurrantes da floresta lhe sussurraram que seu destino estava além das Terras Vermelhas, em um mundo vasto e repleto de desafios. Assim, Lyra deixou para trás o Templo Esquecido, seus guardiões e os segredos ocultos, embarcando em uma viagem solitária e introspectiva. Guiada pelas estrelas e sua intuição, ela atravessou as fronteiras de seu reino natal, cruzando terras desconhecidas até alcançar a cidade de Arion. Lyra chegou a Arion com passos silenciosos, sua presença marcada pela aura de mistério que a envolvia. A cidade pulsante de vida e avanço tecnológico era um contraste intrigante para a calmaria e as tradições ancestrais de suas Terras Vermelhas. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Arion, Lyra sentiu uma energia peculiar, como se o próprio mundo estivesse chamando por ela, reunindo os fios de seu destino com os de outros heróis que ela ainda desconhecia. O enigma de Lyra estava prestes a se entrelaçar com a jornada de Eldir, Gorin e Zephyr, e Arion seria o ponto de encontro desses destinos extraordinários. Os encontros. Após o desembarque em Arion, Eldir e Zephyr se encontraram casualmente pelas movimentadas ruas da cidade. Apesar de suas diferenças e personalidades distintas, os dois heróis rapidamente encontraram uma conexão inesperada. Zephyr, com seu sorriso malicioso, convidou Eldir para explorar a cidade e conhecer alguns dos locais mais interessantes. O ladino meio-elfo tinha uma personalidade extrovertida e adorava se envolver com a vida noturna de Arion, especialmente na famosa Taverna Sussurro Cínico. A Taverna Sussurro Cínico era conhecida em toda a cidade por sua atmosfera misteriosa e animada. Localizada em uma rua movimentada, suas paredes escuras e luzes suaves atraíam uma clientela diversificada de viajantes, aventureiros e cidadãos locais. O lugar era famoso por suas bebidas exóticas, música envolvente e belas cantoras que encantavam os corações dos frequentadores. Eldir, sempre discreto e calmo, hesitou um pouco em aceitar o convite, mas a curiosidade e a vontade de conhecer mais sobre Arion falaram mais alto. Ele sabia que a jornada que o aguardava seria desafiadora, e aproveitar um momento de descontração poderia trazer um alívio momentâneo para o espírito. Assim, naquela noite, Eldir e Zephyr adentraram a Taverna Sussurro Cínico. O ambiente estava repleto de conversas animadas, risadas e música cativante que envolvia a todos. As mesas estavam ocupadas por grupos de amigos estranhos compartilhando histórias e fazendo brindes. Zephyr, conhecido pelos frequentadores da taverna, cumprimentou várias pessoas com sorrisos e acenos. Eldir, ainda um estranho naquele local, observava tudo com uma mistura de admiração e cautela. Sentados em uma mesa ao canto, eles conversaram sobre suas experiências, suas jornadas e os mistérios que os trouxeram até Arion. A atmosfera calorosa da taverna parecia suavizar as diferenças entre eles, criando uma sensação de camaradagem que antes parecia improvável. Enquanto a noite avançava,
O palco se iluminou para a apresentação das cantoras da taverna. As melodias envolventes e as vozes encantadoras preenchiam o ambiente, cativando a todos os presentes. Haldir percebeu que, por mais que ele tentasse manter sua postura séria, a música e o clima alegre da taverna acabavam por relaxar seus traços. Enquanto desfrutavam da noite, Zephyr ainda mantinha um ar de mistério, escondendo seus verdadeiros propósitos ao convidar Haldir. No entanto, em meio àquela noite animada, os destinos desses dois heróis pareciam começar a se entrelaçar, e a amizade que estava nascendo poderia ser um ponto-chave para a jornada que os aguardava. A noite avançou, e os sorrisos de Haldir e Zephyr, ainda distintos em seus estilos, encontraram um terreno comum, mostrando que, apesar das contradições, eles tinham muito a aprender e compartilhar um com o outro. O encontro conflituoso. Enquanto Haldir e Zephyr conversavam na taverna sussurro cínico, uma bela jovem se aproximou da mesa dos dois, com um semblante sereno no rosto. Seu vestido elegante e presença cativante não passaram despercebidos pelos olhares ao redor. Haldir educadamente levantou-se ao perceber a presença da jovem e perguntou se estava tudo bem. A moça agradeceu sua gentileza e, com calma, declarou que finalmente tinha encontrado Zenin. Haldir ficou surpreso, pois esse não era seu nome, mas antes que pudesse responder, o tom sereno da jovem rapidamente mudou para um tom ameaçador. Enquanto Zephyr estava distraído flertando com outra jovem, ele não percebeu a tensão que se formava ao redor da mesa. Quando questionou o motivo da presença da jovem, ela não hesitou em desferir um violento tapa no rosto dele. O impacto reverberou por todo o salão, atraindo olhares curiosos dos demais frequentadores. Zephyr, com seu sorriso descarado, reagiu cinicamente, comentando sobre como costumava gostar quando ela lhe pedia para bater. Ele desviou o olhar da jovem irritada e focou sua atenção em outra mulher próxima, ignorando a situação que se desenrolava. O problema, entretanto, foi que o acompanhante da jovem que Zephyr estava flertando percebeu o desrespeito e a provocação. Com raiva, ele partiu para tirar satisfações com o ladino meio-elfo. A tensão no salão aumentou, e o clima festivo deu lugar a uma atmosfera de confronto iminente. Haldir, sempre calmo e racional, tentou intervir e acalmar os ânimos. Ele se colocou entre Zephyr e o irritado acompanhante, buscando evitar um conflito desnecessário. No entanto, a jovem que iniciou toda a situação manteve sua postura firme, revelando que tinha motivos pessoais para encontrar Zenin. A disputa verbal e o clima tenso persistiram por alguns instantes, até que o dono da taverna, percebendo o tumulto, interveio com eficiência. Com sua presença imponente, ele conseguiu apaziguar os ânimos e pediu que todos se acalmassem. Aos poucos, a tranquilidade foi restaurada no salão, e a jovem, ainda com um olhar firme, decidiu se retirar. Ela não revelou mais detalhes sobre sua busca por Zenin e deixou o local com a mesma elegância com que chegou. Zephyr, abalado pelo tapa e pela confusão, recolheu-se em sua cadeira e tentou disfarçar o constrangimento. Haldir, com sua presença tranquila, ficou ao lado dele, em silêncio, mostrou que estava ali para apoiá-lo. O incidente na taverna havia sido um momento turbulento, mas também deixou uma aura de mistério e curiosidade sobre a verdadeira identidade de Zenin e a motivação daquela jovem. Aquela noite, que deveria ser de descontração, havia se tornado uma reviravolta imprevisível na jornada de Haldir e Zephyr. Haldir, intrigado com a jovem que o chamava de Zenin, não pôde conter sua curiosidade. Ele questionou Zephyr sobre a identidade dela e o motivo pelo qual ela o procurava por aquele nome. No entanto, antes que Zephyr pudesse responder, ele preferiu adiar aquela conversa para outro momento, enquanto convidava Haldir a aproveitar a noite. Zephyr sugeriu que eles continuassem na taverna sussurro cínico, com a promessa de mais diversão e descontração. Ele encheu sua caneca com sua bebida favorita e encorajou Haldir a fazer o mesmo. No entanto, Haldir, ainda abalado pelo incidente anterior,
perdeu o interesse no ambiente festivo e decidiu ir embora. Enquanto caminhavam em direção à saída, passaram por uma hospedaria movimentada. Zefir tentou convencer Aldir a ficar, chamando algumas jovens e pedindo mais bebidas. Ele esperava que a companhia agradável e o álcool pudessem amenizar o desconforto que ainda pairava sobre o paladino elfo. No entanto, Haldir permaneceu firme em sua decisão. Ele agradeceu a oferta de Zefir, mas respondeu que não consumia bebidas alcoólicas. Sua sobriedade era uma parte importante de sua disciplina e autocontrole, e ele preferia manter-se atento e preparado para qualquer eventualidade. Zefir, por sua vez, aceitou a escolha de Aldir e respeitou sua decisão. Ele sabia que cada um dos heróis tinha sua própria jornada e personalidade distinta. Enquanto eles se despediam na hospedaria, Haldir tomou seu próprio caminho para um local mais tranquilo. O silêncio da noite o envolveu enquanto ele caminhava pelas ruas de Arion, refletindo sobre os eventos daquela noite e sobre o enigmático encontro com a jovem que o chamava de Zenin. Ele sabia que, em algum momento, precisaria buscar respostas para esse mistério, mas agora, sua mente estava voltada para a próxima etapa de sua jornada. Haldir encontrou um refúgio em uma pousada mais calma e acolhedora, onde poderia descansar e meditar. O olhar tranquilo do elfo se voltou para o horizonte noturno, vislumbrando as estrelas que brilhavam no céu. Ele sentia que havia mais desafios e segredos à sua espera, mas confiava em sua coragem e sabedoria para enfrentar o que quer que viesse pela frente. A noite prosseguia, e o destino continuava a tecer os fios que conectavam Haldir, Zefir e seus companheiros. O futuro estava repleto de incertezas e aventuras, e eles estavam prontos para enfrentar o que quer que Teras reservasse para eles. O encontro enigmático. Enquanto Haldir caminhava pela rua em direção à hospedaria, seus olhos se encontraram com os de uma bela mulher alta, cujos cabelos levemente avermelhados dançavam suavemente ao vento. Seu olhar penetrante e enigmático prendeu a atenção do paladino elfo por um instante, como se o tempo parasse ao redor deles. Vestida de forma singular, a mulher usava uma roupa que lembrava calças e uma capa amarrada na parte frontal do peito. Suas vestes eram cinzas, enquanto a capa era de um azul escuro, destacando-se na multidão. Seu porte imponente e sua aura misteriosa a tornavam uma figura marcante entre as pessoas comuns que cruzavam o caminho de Haldir. Em silêncio, eles se encararam por um breve momento, como se um entendimento inexplicável os ligasse por entre as sombras do destino. Apesar de não terem trocado uma palavra sequer, a conexão entre eles era palpável. Por fim, como se movidos por uma força invisível, eles seguiram seus caminhos. Haldir continuou em direção à hospedaria, enquanto a mulher misteriosa seguiu em direção ao templo da deusa da magia. Na hospedaria, Haldir sentou-se em seu quarto, perdido em pensamentos sobre o encontro inesperado. A presença da mulher ainda ecoava em sua mente, e ele se perguntava sobre quem ela poderia ser e qual seria seu propósito em Arion. Enquanto isso, Lyra, a bela mulher de cabelos avermelhados, adentrou o templo da deusa da magia com sua aura enigmática. Aqueles que a viam podiam sentir a força mística que emanava dela, revelando a profundidade de seus talentos ocultos. No interior do templo, Lyra se entregou às práticas místicas que a tinham guiado até ali. Seu conhecimento das artes arcanas era vasto e poderoso, mas ela sabia que ainda havia muito a aprender. O templo da deusa da magia era um local de sabedoria e mistério, onde os praticantes das artes místicas buscavam aprimorar seus dons e encontrar respostas para os enigmas do universo. Lyra meditou em silêncio, sintonizando-se com a energia do templo e permitindo que os segredos místicos fluíssem por seu ser. Ela sentia que a cidade de Arion, com sua tecnologia avançada e riqueza, abrigava muitos mistérios a serem desvendados. Enquanto a noite avançava, os destinos de Haldir e Lyra permaneciam entrelaçados, mesmo que ainda não soubessem disso.
Os próximos passos de suas jornadas iriam conduzi-los a desafios além de sua compreensão, mas também os levariam a descobertas poderosas sobre si mesmos e sobre o vasto mundo de Teras.